Olha, a gente quando fala de contencioso imobiliário, sobretudo o contencioso imobiliário que a gente defende que seja estratégico, a gente está basicamente falando de duas coisas: previsibilidade e segurança jurídica. Isso é muito importante para o contencioso que a gente chama de estratégico. Nesse sentido, em que consiste esse contencioso que é estratégico? Do que ele difere do que poderia ser um outro contencioso mais simples? Então, é importante o advogado e a advogada, quando vão propor uma ação envolvendo o direito imobiliário, que eles tenham a plena consciência que essa ação tem que ser planejada de maneira estratégica antes dela ser proposta. Porque muitas vezes o advogado acha muito fácil propor a ação. Só que eu costumo brincar que quando o sujeito propõe a ação, ele está tirando, só está mudando o problema de mesa. Porque antes o problema estava na mesa dele. Ele propõe a ação, está na mesa do juiz. Ocorre que na mesa do advogado, de maneira concomitante, tem 3, 4, 5, 10 desses temas. Na mesa do juiz tem 2.000, que é a quantidade de processo que ele tem no gabinete. Então, na hora que você vai propor uma ação envolvendo o direito imobiliário, que são ações complexas, que são ações densas, pesadas com relação à carga que se tem, é muito importante que você planeje, né? Quem é o seu devedor? Quem é o devedor? Quem é a parte contrária? Qual que é o tipo de pedido que você vai pedir? Peça aquilo que realmente é importante. Tenha ciência de qual que é o tipo de prova que você vai produzir ao longo da ação e, principalmente, saiba em que campo você está, em que campo que você está militando. Por quê? Você tem que saber o entendimento majoritário do tribunal que você está atuando acerca daquele tema. Você tem que saber se você está indo a favor da maré ou contra a maré, no sentido da jurisprudência. Então, resumindo, é um planejamento para o momento anterior à propositura da ação, justamente para que o trâmite da ação possa ser mais eficaz. Em que medida a segurança jurídica se relaciona com esse tema? Perfeito. Segurança jurídica e previsibilidade. Por quê? Porque por muitas vezes você propõe a ação, planeja a ação, faz um planejamento estratégico antes de propor a ação e, entre outras coisas, estuda o posicionamento daquele tribunal. Então você tem a ciência que aquele tribunal julga da maneira X. Até porque, por exemplo, tem uma súmula do STJ nesse mesmo sentido. E aí, lá pelas tantas, durante o trâmite da ação, você se depara com o juiz sentenciando de maneira contrária à orientação majoritária do seu próprio tribunal e muitas vezes julgando de maneira contrária às súmulas, né? O que isso faz? Isso gera uma insegurança jurídica e uma sensação de ausência de previsibilidade. Por quê? Porque quando eu planejei a ação, eu imaginei que o juiz de primeiro grau ia aplicar o entendimento dominante daquele tribunal, mas ele fez ao contrário, né? Então, na verdade, a previsibilidade e a segurança jurídica, elas melhoram o cenário do contencioso estratégico. O inverso também é verdadeiro. Quanto mais a gente tem insegurança e imprevisibilidade, pior é o cenário do contencioso imobiliário. De forma geral, se você precisasse ou pudesse recomendar, aconselhar novas gerações de advogados e as atuais em torno do assunto, quais seriam os 2 ou 3 pontos que você recomendaria? Perfeito. Até pode parecer paradoxal um advogado de contencioso falar isso, mas a primeira coisa é: não entre com uma ação. É a última de todas as medidas, né? Tente de maneira muito pormenorizada, muito destacada, tente até o fim fazer uma composição sem precisar da propositura de uma ação judicial. Então, acho que essa é a primeira dica. Bom, não deu, não tem condição de fazer o acordo, temos que ir para a propositura da ação. Aí a segunda dica: faça o planejamento. Estude quem é o devedor, estude quem é a parte contrária, verifique quais são os pedidos importantes para você fazer, né? Não desperdice seu tempo com pedidos pequenos ou pedidos que são laterais àquele ponto principal que você quer, né? E o terceiro ponto, você tem que propor a ação e justamente sabendo da morosidade do judiciário, você tem que ficar em cima, né? É ficar em cima, é protocolar, é pedir as medidas para o juiz, é ligar no cartório para dizer que o processo está parado há muito tempo, é falar com o oficial de justiça que ele está com mandado há 3 meses e não cumpriu. Ou seja, propõe a ação, mas fique em cima dela, porque você sabe de antemão que se você não fizer nada, ela vai lá ficar largada junto com as outras 3.000 ações que o juiz tem naquela vara. Muito obrigado, Márcio. Obrigado. Obrigado.